essa nossa disciplina de operações unitárias 1. E na aula de hoje, nossa 14ª aula, nós falaremos um pouco sobre os peneiradores industriais. O peneiramento constitui, então, uma operação de separação, onde a gente tem uma população inicial de partículas, que vai ser separada, então, em 2 ou mais frações de tamanho, como é nesse exemplo aqui. Então, nós temos aqui, por exemplo, essas 3 partículas de tamanho diferente sendo alimentadas, e nós temos aí 2 peneiras para fazer aqui a separação, uma com a maior abertura e uma com a menor abertura. Então, as partículas maiores do que essa abertura serão coletadas na saída dessa peneira, serão retidas nessa peneira, enquanto as partículas em azul serão retidas nessa segunda peneira, e as partículas de verde passarão, então, por essa última peneira. Assim, nós temos uma população inicial dividida aí em 3 frações de tamanhos diferentes. Então, esse peneiramento ele só pode acontecer quando eu confronto o tamanho dessa partícula, comparo ele com o que a gente chama de um gabarito de abertura fixa ou pré-determinada. Esse processo de peneiramento é um processo probabilístico, ou seja, depende da probabilidade da partícula entrar em contato com essa abertura que tem na peneira. As partículas elas têm apenas 2 possibilidades, que é a possibilidade de passar na peneira ou de ficar retido nessa peneira. As partículas que ficam, então, retidas na peneira, nós vamos chamar, então, de oversize, que é um material que é maior do que aquele gabarito que ele, da abertura da tela. E o undersize, ou passante, vai ser aquele material que passou por aquele gabarito que nós utilizamos, no caso aqui, a peneira. Existem aí vários tipos de gabaritos. Nós podemos observar aqui que podem ser feitos através de barras, utilizando aí fios trançados para a gente obter uma tela. A gente tem também placas que podem ser, então, perfuradas com furos circulares ou retangulares em diversos tamanhos. O que a gente pode observar aqui também? Que pode variar muito, não só o formato desse furo, mas também a porcentagem da área dessa chapa, por exemplo, em que foi perfurada, ou seja, a área que está aberta também deve ser aí levada em conta. Esses gabaritos, então, eles podem ser grelhas de barras paralelas, telas de malhas quadradas, retangulares, alongadas ou fios paralelos, ou mesmo chapas aí perfuradas ou chapas fundidas. Os principais objetivos do peneiramento. Por que nós, então, realizamos a operação de peneiramento? Para evitar, por exemplo, a entrada de partículas muito finas num dado equipamento, como, por exemplo, no britador. Nós fazemos o scalp, muitas vezes, do material desse britador. Então, nós fazemos a retirada dos finos. Para isso, nós podemos utilizar, então, a operação de peneiramento. Fazendo isso, essa remoção dos finos, nós podemos aumentar a eficiência desse britador. Um outro motivo de se realizar o peneiramento seria, por exemplo, evitar que aquele material oversize que está retido, ou seja, aquela partícula muito grande, ela passe para estágios subsequentes, como, por exemplo, acontece em britadores de circuito fechado em operações de moagem. Além disso, as operações de peneiramento são utilizadas para preparar um produto final com um tamanho específico desejado de partícula, definido aí pela especificação. O que acontece, por exemplo, nos produtos das pedreiras, em que a gente tem a parte da britagem e vende-se pedras de diferentes diâmetros para construção civil, por exemplo. Então, as peneiras são utilizadas aí para fazer essa classificação de tamanho, para especificar os produtos de acordo com as necessidades futuras. A operação de peneiramento pode acontecer a seco ou a úmido. A operação de peneiramento a seco é feita com o material na sua umidade natural, que não pode, entretanto, ser muito elevada. O peneiramento a úmido acontece quando o material é alimentado na forma de uma polpa, ou ele vai receber água adicional através de sprays. O peneiramento a úmido é mais indicado para quando se deseja separar partículas de tamanho muito pequeno, partículas muito finas. As faixas de tamanho submetidas ao peneiramento são bem grandes. Elas variam desde 18 polegadas, ou seja, 46 centímetros, até cerca de 37 micras. A operação de peneiramento só vai ser eficiente se acontecer o transporte adequado da partícula de uma extremidade
até a outra do equipamento, pensando aí que o equipamento peneirador aqui opera de forma contínua, e que durante esse transporte, do início até o fim do material, deve acontecer a estratificação dessa camada que nós estamos peneirando, para fazer, então, a seleção por tamanho de acordo com esse gabarito que foi selecionado. Então, quando nós falamos de transportar a partícula de uma extremidade à outra, isso diz respeito aos mecanismos de separação dessa partícula dentro do equipamento. Então, quando eu faço o dimensionamento do equipamento, ou seja, eu coloco qual é o tamanho do início até o fim que eu vou ter que transportar essa partícula, eu tenho que garantir que existe uma área suficiente para esse leito permanecer nessa tela até que todas essas partículas tenham a chance de ser, então, comparadas com esse gabarito, ou seja, elas tenham a chance de bater exatamente naquela região onde existe o furo para que essa partícula possa passar. O transporte, então, vai depender do movimento que essa peneira vai fazer. As peneiras podem estar na horizontal ou de forma inclinada. As peneiras também podem estar paradas, estacionárias, ou pode ser uma peneira vibratória. Quando essa peneira é vibratória e ela faz esse movimento, então a gente vai ver que o movimento da peneira vai depender se ele está inclinado ou se ele está na horizontal. E a gente, então, se estiver inclinado, esse movimento que a vibração vai fazer é um movimento circular, enquanto estiver na horizontal, esse movimento que ele vai acontecer dessa tela vai ser um movimento elíptico. O transporte, então, do movimento da peneira, ele acontece para promover um impulso das partículas, capaz, então, de levantar essa partícula e lançar essa partícula a pelo menos 1 ou 1,5 vezes a aberturas à frente. Então, por exemplo, tem uma abertura aqui, quando eu vou lançar essa partícula, eu vou lançar ela mais ou menos na mesma distância onde tem outra abertura, para que ela tenha, então, maior probabilidade de passar, de ser confrontada com esse gabarito e passar dentro desse furo. Aqui nós temos um exemplo da alimentação, então, das partículas. Eu tenho aqui o início da peneira e faço, então, uma alimentação de partículas de vários tamanhos de forma misturada. Então, nessa região de alimentação, é uma região onde as partículas estão todas misturadas. No entanto, quando eu tenho aqui a peneira e a peneira faz esse movimento aqui de forma circular, o que a gente observa? Que acontece o que a gente chama de estratificação. O que é estratificação? É quando as menores partículas tendem a ficar aqui na parte de baixo, a gente pode ver, tá vendo? As verdes e as azuis estão em maior quantidade aqui embaixo. À medida, então, que essas partículas vão quicando aqui, acontece essa estratificação, as maiores ficam em cima, as intermediárias e as pequenas, e aí a pequena, ela começa, então, a passar com maior facilidade. Quanto menor a partícula em relação ao tamanho da abertura, mais fácil essa partícula passa. Então, o que acontece? No começo aqui, pessoal, a gente tem, que eu chamaria aqui de ponto 1, é onde a gente tem, então, um baixo peneiramento, porque ainda não tem uma estratificação. Mas nessa região inicial da alimentação é quando começa a acontecer essa estratificação. Depois que acontece essa estratificação, é onde eu tenho, então, a maior taxa de separação aqui. Então, aqui acontece a maior taxa de peneiramento. Por quê? Porque todas as partículas pequenas estão bem próximas do furo e elas passam com maior facilidade. No entanto, ao longo do equipamento, enquanto as partículas vão batendo aqui e passando, a gente vê que não tem mais tantas partículas verdes como a gente tinha. Então, como agora a gente tem mais partículas um pouco maiores, a chance da partícula passar é um pouco menor por causa disso. Então, a taxa do peneiramento diminui aqui entre o trecho 3 e 4. Alguns fatores podem, então, afetar essa estratificação e o peneiramento. Nós podemos ver aqui que a espessura da camada de partículas sobre a peneira pode, então, influenciar essa taxa de peneiramento. Se a espessura dessa camada for muito grande, o que pode acontecer é que as partículas pequenas que estão bem em cima podem não conseguir estratificar, chegar ao fundo do equipamento, e, assim, altas espessuras, então, dessa camada podem diminuir a taxa, então, de peneiramento do seu equipamento, a sua eficiência também de peneiramento.
O tipo de vibração dessa peneira também pode influenciar. A inclinação dessa peneira, a inclinação também vai estar ligada diretamente com o tempo de residência da partícula, do que ela leva para entrar e sair aqui do peneirador. Quando a gente fala de vibração, importam a frequência e a amplitude desse movimento da peneira, ou seja, o quanto essa peneira se movimenta em amplitude. Essa amplitude está ligada, então, à intensidade dessa vibração e à frequência, ou seja, quantas vezes por minuto essa peneira se movimenta. Esses dois parâmetros, então, podem influenciar aí a taxa de separação. Outra coisa que pode influenciar a taxa de separação das partículas é a umidade superficial das partículas. Porque se a gente tiver, então, uma alta umidade dessas partículas, isso pode provocar aglomeração. Isso pode também provocar com que as partículas bem finas fiquem, então, presas na superfície das partículas maiores, o que diminui aí a taxa de separação durante o peneiramento. Algumas outras variáveis que afetam o peneiramento. Nós temos aqui, por exemplo, a área dessa peneira, a forma da malha e a inclinação dessa peneira, se ela é horizontal ou inclinada, o ângulo de incidência na alimentação, a vibração, que é a intensidade e a frequência, o tipo de peneira, se é estacionária ou móvel, as propriedades das partículas, como a densidade, a porosidade desse leito, porque a gente tem que pensar que por sobre a nossa peneira vai se formar um leito empacotado. Então, a porosidade desse leito também vai influenciar no processo de estratificação. Nós temos aqui também, então, a esfericidade dessa partícula. Partículas muito não esféricas, mais alongadas, por exemplo, podem dificultar o processo aí, tanto de estratificação quanto de separação. A abrasividade dessas partículas que vai influenciar aí também no desgaste desse equipamento e também nas peneiras, né, que pode aí deformar a abertura da peneira. O potencial elétrico dessas partículas que pode aí influenciar na aglomeração das partículas, a umidade e a porcentagem de argila que também aí podem influenciar nessa aglomeração de partículas e dificultar o processo de peneiramento. Outra variável que afeta o peneiramento é a porcentagem de sólidos que tem um diâmetro muito próximo da abertura da malha. O que acontece? Quando nós temos partículas que têm um tamanho muito próximo da abertura da malha, isso pode causar aí o entupimento da malha e diminuir a área superficial do peneiramento. O fluxo da alimentação, ou seja, quantas toneladas por hora eu estou fazendo essa alimentação, e essa espessura de camada que eu vou ter sobre a peneira, também podem influenciar aí o nosso peneiramento. Os principais tipos de peneiradores industriais. Então, inicialmente, nós temos, para materiais mais grosseiros, as grelhas. Nós temos também peneiras horizontais e peneiras inclinadas. Essas peneiras podem ser tanto vibratórias quanto estacionárias, ou seja, sem vibração. Nós temos também as peneiras rotativas, que é aquela, então, que a gente tem um tambor, nesse tambor tem uma malha, certo? E aí eu faço a injeção dessas partículas aqui dentro, ok? E essa malha vai rodar, e essa partícula, então, que passar por essa malha vai ser, então, aqui coletada, e as partículas que não passarem pela malha vão ser coletadas em outra extremidade. Nós temos também aqui as peneiras fixas DSM, que são peneiras curvas, então nem sempre a peneira vai ser retilínea, né? Como a gente vê aqui, pode ser uma peneira curva, como acontece aqui nessas peneiras DSM. O Manual de Britagem da FASO traz para nós algumas informações a respeito das peneiras mais adequadas a cada tipo de aplicação. Nós temos aqui, por exemplo, para o serviço de pré-classificação, o mais indicado são peneiras do tipo grelhas inclinadas de movimento circular, conhecidas como grelhas M, para uma faixa de capacidade de 150 até 3.000 metros cúbicos por hora. Faz a separação aí de partículas mais grosseiras. A classificação graúda intermediária, para separar aí tamanhos máximos de partícula de 16 polegadas.
em que utiliza-se preferencialmente peneiras inclinadas de movimento circular, que são as peneiras M e XH. Na classificação média, que tem tamanhos máximos de partícula de 10 polegadas, nós temos as peneiras inclinadas e de banana, de movimento circular ou linear. A classificação fina, partículas de tamanho máximo de 8 polegadas, nós temos peneiras inclinadas e banana de movimento circular ou linear, em que tem faixa de capacidade de 50 a 400 metros cúbicos por hora. Na classificação extra fina, né, partículas menores aí que 1 polegada, utiliza-se preferencialmente peneiras horizontais de movimento linear, que são aí as peneiras horizontais F. E para realizar aqui o desaguamento, né, partículas aí menores do que 0,5 polegada, peneiras com inclinação ascendente de movimento linear, que são as desaguadoras, né? Desaguadora D, modular MLH. Nós temos aqui também uma tabela mostrando qual é a faixa de velocidade de transporte desses materiais aí sobre essas peneiras. O manual de britagem da FAST também traz várias outras informações a respeito da seleção de peneiras, bem como alguns catálogos de modelos. Agora nós vamos falar um pouco sobre cada tipo dessas peneiras. As grelhas. As grelhas são conjuntos de barras metálicas que estão justapostas umas às outras. Elas podem ser ou inclinadas ou horizontais e podem ser vibratórias ou estacionárias. A abertura entre uma barra e outra pode chegar aí de 10 a 50 milímetros. E a inclinação das grelhas, que a gente chamou de alfa aqui, está entre 0 e 50 graus. O fator de projeto, então, trabalhando aí com uma amplitude e frequência de vibração adequados, pode acontecer, então, uma alta capacidade de produção e evitar o entupimento dos trilhos. Grelhas e peneiras fixas têm uma eficiência bem menor, né? Tem uma eficiência aí menor que 50%. As grelhas fixas, que são aquelas que não são vibratórias, geralmente têm uma inclinação de 35 a 45 graus na direção do fluxo das partículas. São usadas em circuitos de britagem para separação de blocos de 7,5 até 0,2 centímetros, mais ou menos. Geralmente operam a seco e têm uma baixa eficiência, em cerca de 60% só de eficiência, porque não promove a estratificação das partículas. Já as grelhas vibratórias, a sua superfície está sujeita à vibração. São utilizadas geralmente antes da britagem primária, no escalpe dos finos na alimentação desse britador. As peneiras. Então, agora nós vamos ver a classificação dessas peneiras. As peneiras elas podem ser fixas, né, que são estacionárias, ou elas podem ser móveis, né, que significa que ser móvel. Ela se movimenta, ou ela vibra, ou ela rotaciona, certo? Além disso, elas podem estar na horizontal ou de forma inclinada. A gente pode observar aqui, então, que quando eu estou de forma inclinada, eu acabo promovendo aí uma velocidade de passagem dessas partículas na peneira bem maior. A operação também pode acontecer a via seca, que geralmente é para partículas até 1,7 milímetros, ou via úmida, né, indicado aí para partículas menores, aí, cerca de até uns 250 micras. As peneiras vibratórias horizontais. Nessas peneiras, o movimento vibratório ele é praticamente retilíneo, num plano inclinado em relação à superfície do peneiramento. A capacidade de separação é cerca de 40% da capacidade de uma peneira inclinada. A faixa de operação a seco vai de 2,5 a 1/8 de polegadas e a úmido de 2,5 até cerca de 48 mesh, que é 296 micras, ou seja, a úmido eu consigo aí separar partículas menores. As peneiras vibratórias horizontais levam a um menor entupimento das telas e têm velocidade de transporte de cerca de 12 metros por minuto. Quais são, então, os limites práticos de operação dessas peneiras? É que a eficiência é tão baixa que têm sido frequentemente utilizadas apenas como desaguadoras, ou seja, para remover a água. As peneiras desaguadoras são utilizadas geralmente na saída dos classificadores espirais e após os estágios terciário e quaternário do peneiramento, onde houver, então, adição de água. A função básica, então, é recuperar os finos presentes nos produtos da polpa.
Nessas peneiras, ocorre um movimento vibratório circular ou elíptico nesse mesmo plano, caracterizado por impulsos rápidos, normais à superfície, com pequenas amplitudes, ou seja, essa peneira se movimenta cerca de 1,5 a 25 milímetros, e de alta frequência, ou seja, 600 a 3.600 movimentos por minuto, sendo então produzidos por mecanismos elétricos ou mecânicos. Qual é, então, a faixa de operação de peneiras vibratórias inclinadas? De 50 a 200 toneladas por metro quadrado por milímetro da abertura a cada 24 horas. Um movimento alternado no mesmo plano da tela. A inclinação de cerca de 15 a 35 graus e uma velocidade de transporte de 0,3 a 0,6 metros por segundo. Nós temos aí outros tipos de peneiras vibratórias inclinadas. Nesse caso aqui, né, que é uma do tipo banana, ela tem mais de um tipo de inclinação. Então, a gente pode ver que ela aqui ela tem uma inclinação e de cá ela tem, então, outra inclinação. A inclinação aí inicial, aqui na alimentação, é cerca de 25 a 30 graus e diminui na parte central para cerca de 10 a 15 graus, chegando aí a valores entre 0 e 5 graus aí na saída do equipamento. Na região onde eu tenho uma facilidade, uma taxa maior de peneiramento, que é logo após a alimentação, eu tenho uma inclinação maior. Mas à medida em que na saída do equipamento, que é quando eu já tenho uma baixa taxa de separação, eu mudo a inclinação, eu diminuo essa inclinação para aumentar o tempo de residência das partículas nessa camada próxima à saída do equipamento e dar, então, mais chance para essa partícula ser selecionada. Então, esse tipo de equipamento ele acaba, então, otimizando nessa camada de nível de material sobre a peneira e, assim, aumentando a eficiência de separação. As peneiras rotativas, também conhecidas aqui como trommel. Então, a superfície do peneiramento ela é cilíndrica ou ligeiramente cônica e gira em torno de um eixo longitudinal. Então, a gente tem aqui um exemplo em que a gente tem um eixo, né, central. Eu faço aqui, então, a alimentação das partículas, tá? Esse eixo, então, aqui, ele vai ter uma inclinação baixa de cerca de 4 a 10 graus, né, para promover a descarga desses sólidos, aqui o transporte do começo ao fim da peneira. Pode, então, ser operada a úmido, né, adicionando água, ou, então, em umidade natural, né, a seco. A velocidade de rotação fica aí em cerca de 35% a 40% daquela velocidade crítica, que é a velocidade de centrifugação das partículas dentro do equipamento. Então, nesse equipamento, o que acontece? A gente faz a alimentação. Então, eu passo primeiro por uma malha fina. Então, aquelas partículas menores vão ser selecionadas. Depois, eu passo por uma malha um pouco mais grosseira. E depois, eu passo por uma malha ainda mais grosseira. Então, eu consigo aqui recuperar os finos, 2 frações intermediárias e aqui uma fração grossa. Quais são, então, as vantagens desse tipo de peneirador? Ele é de simples construção e operação, é de baixo custo de aquisição e alta durabilidade, e, geralmente, ele é aplicado na lavagem e classificação de cascalhos e areias, peneiras de proteção para separadores e concentradores magnéticos, evitando, assim, o entupimento de outros equipamentos. Tem aqui, então, um exemplo, né, dessa peneira aí de forma industrial, que a gente pode ver aqui a alimentação. Então, aqueles sólidos que passam na peneira são coletados aqui embaixo, enquanto os grosseiros, né, o oversize, saem nessa outra dimensão. Aqui um exemplo de uma peneira que tem apenas um tamanho de abertura. E vai fazer a classificação em apenas 2 tamanhos. A eficiência desse tipo de peneirador. Então, a gente pode ver aqui, para aumentar a eficiência desse peneirador, o que nós podemos fazer? Diminuir a inclinação, né, desse equipamento. Então, quando eu diminuo a inclinação, eu estou aumentando o tempo de residência da partícula. Estou dando mais chance para ela ser confrontada com esse gabarito, para que ela possa passar naquele tamanho de abertura. No entanto, quando eu faço isso, e eu aumento esse tempo de residência, automaticamente eu também estou diminuindo a produtividade. Então, é preciso se pensar e fazer um balanço aí entre a eficiência, a produtividade, ver aquilo que vai trazer aí um maior retorno econômico. A gente tem aqui também que a eficiência de separação pode aumentar quando eu aumento a área perfurada dessa minha peneira. Então, quando eu aumento a área perfurada, eu estou dando mais chance para essa partícula passar.
Quando eu aumento também o comprimento e o diâmetro desse tambor, eu também estou aí aumentando a probabilidade de separação e, consequentemente, aumentando aí a eficiência. As peneiras fixas DSM. DSM vem de Dutch State Mines. É um equipamento de alta capacidade. Ela tem uma superfície côncava formada por barras ou na forma de uma cunha, ou mesmo placa perfurada. A concavidade dessa tela vai criar forças centrífugas que vão facilitar o contato da suspensão contra essa superfície. E essas telas ou barras, elas possuem ranhuras orientadas na perpendicular, permitindo a passagem, então, do material. Camadas, então, sucessivas e adjacentes de líquido vão, então, passar nessas ranhuras, arrastando as partículas pequenas para o compartimento aí do oversize. É como se tivesse aqui também uma lavagem em cascata, tá, dessas partículas. Então, a operação e as aplicações desse tipo de peneira. Ela é muito utilizada na parte de desaguamento das suspensões, né, remoção da água, em circuitos fechados de moagem, quando a granulometria do produto é muito grossa, o peneiramento a úmido de materiais finos até 50 micras. O diâmetro de corte da partícula vai depender da porcentagem de sólidos que tem nessa polpa de alimentação. Esse tipo de peneira traz aí uma elevada capacidade, de cerca de 100 metros cúbicos por hora por metro de largura de leito, para aberturas aí de 1 a 1,5 milímetros. Como nós, então, podemos fazer a quantificação desse processo de peneiramento? Então, nós vamos utilizar o conceito da eficiência. O que seria, então, a eficiência de separação de uma peneira? É quando, então, eu conheço a distribuição granulométrica inicial e eu sei, por exemplo, qual é a quantidade em toneladas por hora que tem de partículas finas que, teoricamente, passariam na minha peneira, certo? Então, a eficiência, na verdade, o que ela é? É a quantidade de material que passou na peneira, ou seja, toneladas por hora real no undersize, dividido pela quantidade de partículas que deveriam ter passado nessa peneira que estavam na minha alimentação. Né? Então, conhecendo essa distribuição granulométrica inicial na alimentação em A, na corrente A, a gente consegue, então, calcular a eficiência. Eu posso multiplicar aqui por 100 para dar essa eficiência de 0 a 100%. Para a gente entender melhor esse conceito da eficiência, vamos utilizar, então, um exemplo. Aqui seja, então, o peneiramento de uma corrente de alimentação de A de 200 toneladas por hora de um minério, numa tela de separação de abertura de 2 polegadas, que tem a seguinte distribuição granulométrica na alimentação. Então, foi dado a distribuição da alimentação, e a gente pode fazer aqui um esquema dessa peneira. Então, eu tenho aqui uma peneira com uma abertura de 2 polegadas, eu vou fazer a alimentação de 200 toneladas, quem ficar retido vai ser o meu oversize, e quem passar nessa peneira vai ser o meu undersize, tá? Está escrito errado aqui. Então, a gente tem aqui a distribuição granulométrica da minha alimentação. Eu tenho aqui a porcentagem de material retido em cada um desses tamanhos, né? Isso aqui foi, pessoal, foi uma amostragem que você fez, você levou para o laboratório e fez um peneiramento daquela alimentação que você está realizando. Então, para saber essa quantidade em toneladas por hora, a gente multiplica os 200 pela porcentagem, a gente calcula essa linha aqui. Então, pessoal, isso aqui é a quantidade da alimentação. Eu sei que na alimentação, se o peneiramento for 100% eficiente, eu tenho que coletar quanto no oversize? Eu teria que coletar aqui 110 toneladas por hora no oversize e o undersize seria cerca de 90 toneladas por hora. Mas, na realidade, não foi isso que aconteceu. No peneiramento real, aconteceu que muitas das partículas que deveriam ter passado aqui não passaram, ok? Elas ficaram retidas aqui, ou seja, o peneiramento ele não foi eficiente, completamente eficiente, certo? E por causa disso, na prática, se observou um oversize de 135,5 toneladas por hora e um undersize de 64,5 toneladas por hora. Então, como nós podemos agora calcular essa eficiência? Então, nós podemos agora analisar a distribuição granulométrica de uma amostra retirada do oversize e do undersize. O que a gente tem? Que fez, então, o peneiramento dessa amostra do oversize e fizemos também o peneiramento da amostra do undersize. Então, aqui a gente tem as porcentagens, né, de cada faixa de tamanho
E aqui a gente tem as quantidades, né, de cada uma dessas faixas de tamanho, para a gente descobrir em qual faixa de tamanho que a gente não conseguiu fazer o peneiramento de forma eficiente, certo? Então, o que a gente pode agora fazer? O cálculo, então, dessa eficiência. Então, quem é a eficiência? Vamos lá. Qual é a toneladas por hora que foi realmente para o undersize? 64,5 toneladas por hora, ok? Mas qual é a quantidade de toneladas por hora que deveriam ter passado? Todas aquelas partículas da alimentação que são menores que 2 polegadas. Então, eu venho aqui na alimentação, ó, todas as que são menores seriam essas. Então, é o 40, mais o 20, mais o 20, mais o 10. Somando isso aqui, ó, 60, 80, 90, eu tenho, então, que aqui deveriam ter passado 90 para o undersize e não passou. Então, 64,5 sobre o 90, que era o teórico, me dá aí uma eficiência de separação de 71,7%. Esse é um baixo valor de eficiência de separação. Então, significa que eu não estou conseguindo fazer a separação muito completa e eficiente. Existem imperfeições durante o meu processo de peneiramento. Então, o que seria aí o conceito da imperfeição? A imperfeição do peneiramento é quando eu deveria estar passando determinada quantidade de tamanho de material e ele não passou. Essa imperfeição ela é dada por faixa de tamanho. Como que a gente pode calcular a imperfeição? Eu vou pegar a fração retida naquela faixa aí de tamanho e multiplicar pelo valor da corrente do oversize e vou dividir pela quantidade de partículas daquele tamanho que tinha na alimentação, que é dado aí pelo A vezes o delta X daquele tamanho. Calculando aqui, então, a imperfeição. Como que a gente calcula a imperfeição do peneiramento? É dividindo, então, o valor do overflow, então eu tenho aqui 50, pelo valor dessa faixa de tamanho na alimentação. Então, 50 dividido por 50 dá 1 vezes o 100%, dá 100%. Aqui, 60 dividido por 60 dá 1 vezes 100, 100%. Esse valor aqui de 100% indica, então, que todas as minhas partículas que deveriam ter sido recuperadas, elas foram realmente recuperadas aqui. Na faixa de tamanho de 1 polegada, então, a gente tem aqui o overflow é 19, mas na alimentação tinha 40 toneladas por hora, certo? Então, 19 dividido por 40 vezes 100 vai dar os 47,5%. Na faixa de meio, a gente pode observar aqui, ó, 6 pelos 20 me dá aí 30%. Aqui nós temos aqui que as partículas de 1/4 de polegada tinha 20 na alimentação e todas foram realmente para o passante, nenhuma ficou aí coletada no overflow, ok? Aqui a gente tem, então, os finos, que inicialmente tinham aí 10% de finos na minha alimentação, que deveriam aí ter ido todos para o underflow, não foram. Parte não foi para o underflow. Parte ficou aí dentro do overflow. Mas é um valor bem baixo aí de ineficiência. Então, meio dividido por 10 vezes 100 dá 5%. O que a gente pode observar aqui, pessoal? Que essa baixa eficiência de separação é justificada pela presença das imperfeições. O que isso significa? Que a minha peneira de abertura de 2 polegadas, que é essa aqui, ela conseguiu reter adequadamente todas as partículas maiores que 2 polegadas. No entanto, as partículas menores, em que todas deveriam passar e não passaram, o meu maior problema foi onde? Onde que eu tive a maior imperfeição? No que a gente chama de meia malha, que é 50% da malha da abertura da minha peneira. Então, aquelas partículas que têm metade do tamanho dessa abertura, elas tiveram uma dificuldade um pouco maior de passar, né, por essa abertura. Isso pode ter acontecido o quê? Pode ter acontecido, por exemplo, que o comprimento dessa peneira não era adequado. Talvez, se eu tivesse um comprimento maior, essa partícula tivesse uma chance maior de quicar aqui e ser confrontada com a abertura, talvez ela passasse. Ou talvez a intensidade de vibração pudesse ser melhorada. Então, existem aí algumas formas da gente resolver os problemas de imperfeição durante o peneiramento. Um dos problemas de imperfeição também que pode acontecer aqui com os finos, que pode usualmente acontecer, é que o material fino, ele que deveria passar bem facilmente na peneira,
muitas vezes ele fica meio que adsorvido na superfície da partícula maior. E aí parte desse material, às vezes, acaba, então, sendo perdido no oversize, enquanto ele deveria ter ido para o undersize. Para fazer, então, o dimensionamento dos peneiradores industriais, nós devemos levar em conta as propriedades da partícula, qual é a capacidade que eu quero trabalhar, ou seja, quantas toneladas por hora eu vou alimentar nesse equipamento, qual é a eficiência de separação que é desejada nesse equipamento, qual é a faixa de tamanho de produto que eu quero obter, qual é a aplicação dessa peneira e quais são as limitações de espaço e de peso desse equipamento que eu tenho na minha unidade experimental. Em uma operação de classificação de peneiramento, a abertura dessa malha, que nós chamamos aqui de IA, ela vai influenciar muito na separação das partículas. Então, durante a separação, nós podemos dizer que só passarão na nossa peneira partículas de tamanho K vezes A, sendo K um fator de redução, que quando K vale de 0 até 0,5, ou seja, eu tenho partículas bem pequenas, as partículas vão passar com mais facilidade. No entanto, quando eu tenho partículas aí na meia malha, partículas um pouco maiores, próximos aí da meia malha, essas partículas têm mais dificuldade de serem coletadas no equipamento, enquanto partículas que têm um K próximo de 1, o material praticamente não vai passar pela abertura da malha. E essa é, na verdade, a fração crítica de separação, uma vez que esse tipo de tamanho de partícula, ou seja, muito próxima da abertura do tamanho da malha, pode aí causar o entupimento da malha e diminuir a eficiência de separação. Algumas considerações importantes, independentes, que têm que ser atendidas durante o dimensionamento dos peneiradores. Eu tenho que dimensionar o equipamento de forma a fornecer a área necessária para a passagem do undersize. Eu tenho também promover a estratificação satisfatória desse leito. E, para isso, é necessário assegurar que na descarga, ou seja, na saída do equipamento, a altura desse leito, a quantidade de partículas que eu vou ter ali, seja no máximo 4 vezes a abertura da tela. Então, na realidade, essa altura máxima ela vai, na verdade, variar em função também da densidade do minério. O dimensionamento agora de grelhas vibratórias. Segundo o catálogo da FASO, a área S em metros quadrados da grelha necessária para a separação pode ser dada por essa relação, em que P é a quantidade de material passante pela grelha em metros cúbicos por hora, A é a capacidade básica, ou seja, quantos metros cúbicos por hora eu estou trabalhando para uma determinada quantidade de área. Esse parâmetro A é uma função da abertura que existe entre os trilhos dessa grelha, dado aqui nessa tabela. Então, eu tenho a abertura dos trilhos em polegadas e quem seria aqui o meu fator A em metros cúbicos por metro quadrado hora. O fator B é um fator de correção para a porcentagem de material que eu tenho que é maior do que a abertura dessa grelha. Quando eu tenho aqui essas porcentagens de material na alimentação que não passam pela grelha, eu consigo calcular aqui quem é o fator B. O fator C é um fator de correção para a eficiência desejada. Então, aqui, quando eu desejo, por exemplo, 80% de separação, o fator C é 1. Quando eu desejo 40% de eficiência de separação, esse fator C vale 2,6. E assim a gente consegue aí dimensionar essa área. Depois, então, com todos esses fatores A, B e C, nós podemos aqui calcular qual é a área desejada para realizar determinada operação em uma grelha. Quando essa grelha é estacionária, essa área pode ser calculada de uma forma mais simples, em que a área, na verdade, é quantas toneladas por hora eu quero tratar, dividido aí por 1,5 vezes a abertura que existe nessa grelha. O dimensionamento das peneiras. Nós vamos ver aqui que existem várias fórmulas para o cálculo do dimensionamento de peneiras. Nós vamos apresentar, então, algumas delas. A fórmula de Bauman. A gente vê aqui que a fórmula de Bauman, a área S em metros quadrados pode ser calculado por V, que é a vazão de alimentação, em metros cúbicos por hora, dividido por todos esses fatores, em que V1 é a capacidade unitária, que também é função da abertura da malha. Então, eu tenho aqui a abertura da malha em milímetros, e tem esse fator V1.
A gente tem, então, vários coeficientes. O coeficiente K1 é relativo à proporção de material fino, né, passante, que eu tenho na minha alimentação. Então, se eu tenho, por exemplo, 40% do meu material da alimentação deveria passar por aquela peneira, o meu K1 seria 0,8, por exemplo. O parâmetro K2 é um coeficiente proporcional à umidade na alimentação. Então, se o material está seco, K2 vale 1. E se o material está úmido, esse K2 fica em torno de 0,5. O coeficiente K3 ele vale de 1,5 a 1,6 para um peneiramento via úmida e para um peneiramento via seca ele vale 1. Enquanto o coeficiente K4 ele é função da forma dessa partícula. Então, se eu tenho partículas redondas, esse valor K4 vale 1. E para partículas cúbicas ou lamelas, nós temos aí um K4 igual a 0,8. A fórmula de Westerfield para peneiras usadas aí na britagem primária. Então, C, que é a capacidade em toneladas por pés quadrados, é dado por um C minúsculo, que é a capacidade unitária em toneladas curtas por pés, em função dessa abertura da malha, que também é tabelado. Então, eu tenho a malha aqui da nossa peneira, e eu encontro, então, quem é o fator C, enquanto o fator M é proporcional à quantidade de oversize na alimentação, né, que é o material retido. Então, se eu tenho, por exemplo, cerca de 50% das minhas partículas são maiores, né, ou seja, são oversize do tamanho da abertura da minha malha, o valor de M vale 1,09. O fator K, que é relativo à proporção de passante na meia malha, que está na minha alimentação. Então, eu olho para a minha alimentação, eu vejo a minha peneira é de 2 polegadas. Então, quem é a minha malha? 1 polegada. Então, eu vou lá e vejo quantos por cento das minhas partículas são, então, menores, ou seja, passantes de 1 polegada. 50%. Então, 50% daria um K igual a 1,2, por exemplo. Enquanto Q é a densidade aparente da minha alimentação, dada aí em libras por pé cúbico. Fazendo agora mais especificamente para peneiras inclinadas, nós temos a fórmula da Smith Engineering Works, que é para peneiras inclinadas, tá? Essa fórmula do cálculo da minha área de tela em metros quadrados é dado por P, que é a quantidade de material passante pela tela em toneladas por hora, A, que é a capacidade básica em toneladas por hora por metro quadrado, e os fatores que vão de B a F, em que B é um fator relativo à quantidade de material que fica retido, então, nessa tela de abertura. Então, a gente tem aqui o fator B. A gente tem o fator C, que é relativo à eficiência desejada no peneiramento. Ok? Temos o fator D, que é relativo à porcentagem de material menor do que a minha meia malha. O meu fator E, que é relativo à umidade do material. E o fator F, que é relativo ao tipo de deck que eu vou utilizar. Se é um deck, se ele é superior, se ele é inferior. Observação aqui é que para peneiras horizontais, deve-se fazer o projeto para peneiras inclinadas, né? E deve-se aumentar a capacidade unitária em cerca de 40%. Esses fatores que nós apresentamos anteriormente, né? A gente pode, então, encontrar o fator A nessa tabela, certo? Em que a gente tem aqui a capacidade da tela. E temos aqui o fator D, né? Que a gente tem aqui porcentagem menor que a meia malha, para tirar o fator D. O fator E, né, da malha da tela para materiais molhados. Então, quando tem uma umidade aí superior a 10%, a gente consegue aqui ler o fator E. O fator F, que tem a ver com o deck de peneiramento. Se ele é superior, se ele é o segundo, o terceiro ou o quarto deck, a gente encontra aí vários valores de F diferentes. Temos também a fórmula do manual da FASO, tá? Que é dada aqui, em que a área pode ser calculada pela quantidade de material na alimentação em metros cúbicos por hora, dividido pela capacidade unitária. Essa capacidade unitária, lembram, é tabelada, tá? E esses fatores que vão do F1 ao F8. O fator F1 tem a ver com a porcentagem de material que está na minha alimentação, que é maior que a malha do peneiramento. O F2 tem a ver com a porcentagem na alimentação de sólidos, que é menor que a meia malha do peneiramento. O fator F3, relativo, então, ao tipo de abertura dessa tela, se ela é circular, se ele é redondo.
E esses fatores F3 a F8 estão também tabelados. Então, nós podemos aqui observar as figuras para a gente obter aí a capacidade unitária. Quando eu tenho aí partículas grosseiras maiores do que 1 polegada, a gente utiliza esse gráfico, tá? Para encontrar a capacidade unitária. As separações, então, de partículas muito finas, menores do que 1 polegada, pode ser feito, então, aqui nesse gráfico. Então, se eu tiver aqui o tamanho da abertura da malha que eu tenho, eu posso vir aqui e tirar quem é essa capacidade em metros cúbicos por hora por metro quadrado. Nós temos aqui, também lá do manual da FASO, os fatores F1 e F2, né? Que tem o F1 aqui a ver com a porcentagem de oversize na alimentação, e o F2 aqui a porcentagem de material, que é menor que a meia abertura da nossa malha. Aqui temos, então, uma tabela para os fatores F3 a F8. Então, a gente pode observar aqui, ó, o F3 tem a ver com o tipo de abertura da tela, se é retangular, se é quadrado, se é redondo. Aqui nós temos aqui o F4, que é o formato da minha partícula, se ela é cúbica, se ela é lamelar. Aqui tem a ver com o peneiramento via úmida, né? A abertura aqui dessa malha. O fator F6, que é a porcentagem de umidade que está na superfície quando eu trabalho com peneiramento a seco. A área efetiva de peneiramento aqui, que tem a ver com o fator F7, né? Ou seja, o tipo de deck que eu tenho, se é superior, se é um deck inferior, segundo ou terciário. E o fator F8, que tem a ver com a porcentagem da área aberta da tela. Então, a gente também vai ter aqui uma outra tabela, tá? Para a gente saber, por exemplo, a malha, uma peneira com malha de 1/8 de polegada. A gente tem aqui, se a tela é uma tela padrão, a gente tem aqui que essa tela vai ter 40% de abertura livre. E esse valor de porcentagem é que a gente vem aqui utilizar. 40% é um fator de 0,8, ok? Bem, nós vamos utilizar, pessoal, todas essas informações para poder fazer os exemplos, para a gente aprender, então, a utilizar essas tabelas que foram, então, apresentadas. Ainda no dimensionamento das peneiras inclinadas, além da área, então, nós precisamos agora verificar essa altura do leito no oversize. Então, depois que determino a área da peneira, o que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar o modelo da peneira no catálogo do fabricante. Feita essa seleção, nós vamos saber o comprimento, nós vamos ter as dimensões dessa peneira, né? O comprimento, a largura, e a gente vai poder agora verificar se o equipamento que a gente escolheu ele vai atender às condições de altura no leito, no ponto da descarga. Então, existe essa fórmula que a gente pode calcular essa espessura da camada de partículas sobre a peneira, tá? Que é dado por 100 vezes um TF. Quem é TF? A vazão volumétrica do oversize, em metros cúbicos por hora. W, que aparece aqui, é a largura dessa tela. Esse S minúsculo é a velocidade de escoamento do oversize, que vai depender do material dessa peneira. Tá? Esse valor de S, da velocidade do escoamento, tem a ver aí se a peneira é inclinada ou horizontal, e também com o modelo dessa peneira. Certo? A gente pode calcular aqui por essa tabela quem é o S em metros por minutos. Lembrando aí que essa espessura, para ela ser adequada, essa espessura dela deve ser menor do que 4 vezes a abertura da tela da minha peneira. O dimensionamento agora de peneiras rotativas. Então, nós temos aqui que S, que é a área da tela em metros quadrados, vai ser dado por πd vezes L, que é o quê, pessoal? Como essa tela agora ela está na lateral de um cilindro, desse tambor que está rodando, né? Então, nós temos que a área da separação é π vezes o diâmetro desse tambor vezes o comprimento desse tambor. Então, é dado por Q dividido por esses 5 parâmetros, que é a quantidade de material passante por essa tela em metros cúbicos por hora, e os parâmetros K1 a K5 são K1, a capacidade unitária em metros cúbicos por hora por metro quadrado. K2 é o fator relativo à porcentagem de material retido na alimentação. O K3 é um fator relativo à eficiência de separação. K4 é um fator relacionado à inclinação desse tambor. E K5 é um fator relacionado ao tipo de furo dessa tela. E se o peneiramento está acontecendo, então, a úmido ou a seco. Então, nós temos aqui essas tabelas, né? Uma para calcular K1, K2,
K3, K4 e K5. Então, a gente tira esses parâmetros e conseguimos aí fazer o cálculo da área de uma peneira rotativa. Essa foi, então, a nossa aula teórica a respeito dos peneiradores. Assista agora, então, a nossa aula de exercícios. Até mais!